Bom dia, irmãos. Usar um recurso diferente aqui hoje, irmãos. Para o preparo da aula, usei diversos materiais, inclusive algumas pregações, e uma delas, um pastor muito citado nas pregações do pastor e nas pregações que nossos demais professores fazem aqui, o reverendo Augusto Nicodemos, e eu vi que ele usa o notebook também, então eu falei, estava copiando todas as coisas importantes e passando para o caderno. Falei, não é nem um pouco vergonhoso usar o notebook, então é um recurso bacana. Até eu ia usar o PPT, né, o famoso PowerPoint, mas vamos aqui. Só eu nos slides. Irmãos, começamos uma nova revista. Alguém, por favor, pode me explicar o que é teologia e para que isso serve? Antes, gostaria de pedir para os irmãos também, para que estejam interagindo. A Julie não está aqui, ela estava aqui, mas lá na ITEC eu cobro do pessoal lá. A aula é interessante, fica mais interessante quando há interação. Então, se é uma escola com interação, ela fica um pouco mais... deixa de ser fria, né? Então, há um professor, há uma aula e há alunos. Então, se houver interação, eu acredito que fica mais interessante ainda. Alguém, por favor, pode me explicar o que é teologia e para que isso serve? Gostaria de convidar os irmãos para que estejamos lendo Romanos capítulo 1, que é o texto base da nossa lição. Vou estar lendo, pedir para os irmãos estar acompanhando. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 32. Romanos 1, 18 ao 32. Estou sem a revista aqui, irmãos, porque eu baixei ela no Kindle. Até para quem quiser baixar também lá, é R$1 o custo dela no Kindle. Depois pode ter ela no celular aí para todas as aulas, aqueles que estão sem a revista ou, porventura, não pegaram a revista. Leiamos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade,
fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e clamamos, ó Pai, para que o Senhor abra os olhos dos nossos corações e nos dê entendimento, Pai, de compreendermos a Tua palavra, a Tua verdade aqui exposta e podermos, ó Pai, colocá-la em prática em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe através do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos capacite, Senhor, para que possamos ser sal e luz neste mundo e praticantes da Tua palavra e da Tua verdade. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. 7 bilhões de teólogos. Esse o tema da nossa lição. O tema aqui, irmãos, tem a ver com a quantidade de pessoas que existem hoje no planeta, ou existia na época que foi confeccionada a revista. Até um pouco defasada, mas, na verdade, hoje são 7,9 bilhões de teólogos, né? 7,9 bilhões de pessoas no planeta, e cada um, segundo a nossa lição aqui, um pouco teólogo. Dizem que no Brasil temos 200 milhões de técnicos. A brincadeira se deve ao fato de que cada brasileiro que gosta de futebol costuma ter sua própria escalação e formação preferida para o seu time, e mais ainda, para a seleção brasileira. Pois bem, todo ser humano tem alguma opinião sobre Deus, seja fruto de cuidadosa reflexão e estudo, da recepção passiva de tradições religiosas, do mero palpite descompromissado ou até do desejo de negar sua existência. Somos todos teólogos. Então, 7,9 bilhões de pessoas no planeta, 200 milhões de técnicos de futebol no Brasil, no sentido de que cada um pensa de uma forma diferente, cada um escala um time diferente. E uma frase famosa que existe aqui no Brasil, né? Religião e futebol não se discute. Aí, no sentido de que há muitos tipos de religião, há muito tipo de pensamento sobre times, e aí, no estudo de hoje, a gente vai ver o que a palavra do Senhor nos orienta sobre isso. O tópico número 1 da nossa lição: homos teológicos, fomos criados para conhecer Deus. Deus tem se revelado a nós, porém o rejeitamos. Retemos a verdade, a sufocamos e a trocamos pela injustiça. Deus se manifesta a nós pelo seu eterno poder, através de sua criação, os céus, a terra, o mar, para que nós pudéssemos o temer, prostrarmos-nos perante Ele. Deus se manifesta a nós através de sua divindade, como Criador de tudo que existe e existirá, acima de nós, poderoso e digno de nossa adoração. Nascemos com o senso da divindade, pois fomos feitos à imagem de Deus. O mundo ao nosso redor clama a Deus, mas a partir do momento que declaro desacreditar em Deus, ser ateu ou crente de outra religião científica, eu sufoco essa verdade e me apoio em outras crenças que me justificam o que existe, usando a ciência
por exemplo. Então, Deus se manifesta a todos nós, nos criou a sua imagem, a sua semelhança, mas nós, a partir do momento em que, ou muitos de nós, né, o mundo, muitas pessoas, essas 7,9 bilhões de pessoas, aí, dentre elas, muitas pensam de formas diferentes, cada um tem uma religião, mas nem sempre entendendo que Deus está no centro de tudo. E um outro número que eu achei muito, até um pouco assustador, é que em 2009, existiam no Brasil 8% das pessoas se declarando sem religião. E em 2022, esse número aumentou para 25%. Então, até 2009 teve um aumento de 200%, e de 2009 para cá, aumentando de 8% para 25% da população se diz sem religião. A religião é um fenômeno universal, encontrado em todas as culturas do passado e do presente, apresentando-se nas mais variadas formas, tendo em comum a necessidade de algum entendimento acerca do mundo espiritual. É verdade que nas sociedades modernas tem crescido o número daqueles chamados sem religião, porém, até a irreligiosidade pressupõe algum conceito sobre o mundo espiritual. Ateus concluem que não existe Deus. Agnósticos opinam que sua existência está além da compreensão, e secularistas inferem que isso não tem importância na prática. De um modo ou de outro, os homens se posicionam sempre em relação ao seu Criador. Portanto, podemos dizer que o ser humano é um ser teológico. Diferentemente dos animais, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, e animado com o sopro do seu espírito. Fomos criados para um relacionamento de obediência, amizade e cooperação com o nosso Criador. O rei Salomão, em toda a sua sabedoria, escreveu um livro com o propósito de discutir a futilidade da vida humana. No livro de Eclesiastes, repetidas vezes ele pergunta: que proveito tem o homem no seu trabalho? Sua bem conhecida conclusão é que tudo é vaidade, pois todas as realizações humanas terminam com a morte. Esse pessimismo se deve ao fato do sábio estar observando a vida debaixo do sol, isto é, de uma perspectiva unicamente material e terrena. No entanto, Deus pôs a eternidade no coração do homem, isto é, os seres humanos não foram criados para experimentar uma existência unidimensional, sem um referencial eterno. Nas belas palavras da famosa oração de Agostinho, bispo de Hipona: tu nos criastes e nos atraístes a ti, e nosso coração é inquieto até que encontre repouso em ti. Sintetizando o ensino bíblico, João Calvino, pastor reformador de Genebra no século XVI, explicou que ao criar o ser humano, Deus implantou na sua natureza uma semente que se manifesta como uma tendência religiosa essencial. Ele a chamou de senso da divindade. Somos todos teólogos. Evidentemente, isso não significa que todo mundo vai cursar uma faculdade de teologia, nem todos serão pastores, como explica o Dr. Kelly Kapke. A verdade é que questões teológicas cercam nossa vida, saibamos disso ou não. No tópico número 2, o erro teológico fundamental. O antropocentrismo inicialmente ensinado pela serpente afundou o homem em ignorância a respeito de Deus. Segundo os estudos, conforme as gerações se precedem, o número de pessoas que se dizem sem religião ou ateus aumenta. Isso por conta de que,
conforme a estatística, a partir dos anos 80 e 90, as pessoas passaram a priorizar uma vida de independência, liberdade, sem prestação de contas a Deus. E isso, naturalmente, se passou para os filhos. Então, uma preocupação aqui, para mim, primeiramente, que sou pai, de como que eu estou preparando meu filho para que ele seja um portador da verdade, né? um bom soldado na batalha de Cristo, um bom cristão, um bom conhecedor da palavra de Deus. Então, se na minha vida, não sei se eu posso dizer, lá na minha juventude, não me considero velho, mas se lá na minha juventude eu optei por uma vida de liberdade, com pouco compromisso com a Bíblia, com Deus, com aquilo que Deus espera de mim, dificilmente eu poderei ou terei êxito em cobrar isso do meu filho depois, na hora que estiver formando ele. É nesse sentido. Todos nós já nascemos com necessidade e a capacidade de conhecer a Deus. Contudo, após a queda de Adão em pecado, esse conhecimento ficou comprometido. Na verdade, podemos dizer que, ao dar ouvidos à serpente, nossos primeiros pais já estavam abandonando aquele conhecimento original acerca de Deus, que tinham a partir da comunhão com o Criador e da participação na sua boa criação. Conforme abraçaram o conceito falso de que Deus era mesquinho, mau e mentiroso, Gênesis 3, versículos 4 e 5, logo sofreram as drásticas consequências da sua corrupção teológica. Primeiramente, ao perder a santidade original, Adão perdeu também a afeição pela fonte de toda a santidade. Tanto assim, que ao perceber que o Senhor se aproximava, decidiu se esconder dele. Cheio de vergonha, culpa e medo, consequentemente, Deus também se escondeu, entre aspas, de Adão, expulsando-o da sua presença abençoadora. Assim, devido à teologia antropocêntrica, que põe o homem no centro de tudo, ensinada pela serpente, aqueles que haviam sido criados com o mandato de conhecer o Deus verdadeiro, para glorificá-lo, amá-lo e servi-lo, afundaram-se em uma profunda ignorância acerca de seu Criador. A idolatria, tão disseminada entre os povos, é um dos sinais mais evidentes dessa ignorância espiritual. Na próxima lição estudaremos melhor como falsas teologias têm conduzido a humanidade para longe do verdadeiro Deus e para a sua própria destruição. Por ora é importante percebermos que, a despeito da corrupção trazida pela queda, ainda somos imagem e semelhança de Deus. Isso é válido para a afirmação da dignidade da vida e da pessoa humana e também para o reconhecimento de que a semente de religião continua presente no coração dos homens. Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui uma anotação que é da lição passada, mas que, no meu ver, tem muito a ver com a questão da teologia em si. Na lição passada, que foi no mês de julho, 16 de julho, o tema abordado aqui foi sobre a Torre de Babel. E aí a gente estudou lá sobre os homens que se acharam bons porque tinham os recursos naturais, porque aprenderam a fazer tijolo, e acharam-se os tais, né, no sentido de vamos construir um prédio e vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer bem alto para que, se tiver outro dilúvio, a gente não morra no dilúvio, e para que a gente seja um pouco independente de Deus. E a tecnologia, naquele momento ali, foi um fator que afastou eles de Deus. Eles se acharam tão bons quanto Deus, no sentido de, eu posso me proteger de um dilúvio, nós podemos ser conhecidos por toda a terra pelo nosso feito. E
já desrespeitando também, né, que era o mandamento de se espalharem pelo mundo. Mas falar para os irmãos aqui de alguns movimentos que, no meu ver, têm contribuído para que a religião seja interpretada de diversas formas. Existem diversos tipos de religião, mas poucas voltadas para Deus, reconhecendo Deus como nosso Criador, como nosso sustentador, como dono de tudo que existe. E uma delas é o relativismo, consequência da pós-modernidade, o relativismo moral. Passou-se a defender um mundo plural, com muitas ideias, muitos conceitos, muitas religiões. Nada é absoluto, não existe o certo e o errado. Então, cada um adotou uma religião no sentido de que faça bem para mim, né? Então, a minha religião é aquela que faz bem para mim. E eu, enquanto presbiteriano, tenho que respeitar, porque posso ser criticado se eu não respeitar a religião que outra pessoa escolheu para ela, mesmo que sendo contra os princípios, fora do que a Bíblia prega, fora daquilo que Deus determinou. Então, o relativismo propõe que cada um seja feliz do seu jeito. Tal pessoa tem uma religião tal, mas ela é feliz assim, e eu tenho que... importante ela ser feliz. E às vezes a gente acaba... eu não sei se consentindo com isso, né? Porque quando a gente aceita e respeita, de certa forma, a gente consente. Não no sentido de que a gente tem que se revoltar contra e criar uma guerra por isso, mas no sentido de que a gente tem que... acho que tem o papel, de orientar aquilo que não está sob a luz da palavra de Deus. Eu tenho a minha verdade, eu tenho as minhas preferências, sou livre para ser aquilo que desejo ser, e ao outro cabe respeitar. O tópico 3, o princípio da sabedoria. Irmãos, fiquem à vontade para interromper, para participar. Tá? Por sua infinita misericórdia, Deus não nos abandonou. Deus socorreu Adão e Eva, provendo-lhes meio de sobrevivência, e continua a socorrer a todos nós. Deus continuou nos dando a chance de conhecer sua verdade. Grandes patriarcas, profetas, são exemplos de homens santos escolhidos por Deus mesmo, para revelar a sua verdade. A geração de santos preservaram e acumularam as verdades e conhecimentos de Deus. Então, desde o princípio, começando lá com Adão, o ser humano rejeitou a verdade de Deus, optando ali, através de um conselho da serpente, de fazer diferente e de ser dono da própria escolha. Mas mesmo assim, Deus fez questão de preservar a sua verdade, no sentido de Deus nunca desistiu de nós. Né? Então, Deus não desistiu de Adão, mesmo tendo o expulso do paraíso. Deus lhe concedeu a ele, a Eva, e depois as gerações que se passaram. Deus concedeu a eles meios de sobrevivência. Eles estavam acostumados com uma vida ali pronta, né, perfeita. E fora do paraíso, se não fosse por Deus, eles morreriam, não seriam capazes de sobreviver. Mas Deus os capacitou, deu capacidade a eles de fazer suas roupas, preparou a eles o alimento para que pudessem sobreviver. Então, Deus nunca os abandonou. Mas, como é evidente, a mentira acerca de Deus jamais poderia prevalecer contra a verdade sobre ele. Mesmo após a queda, Adão e Eva foram socorridos por Deus com reafirmações de seu verdadeiro caráter, provendo-lhes roupa, impondo limites à influência de Satanás,
mantendo seu sustento e fertilidade e fazendo-lhes promessas de redenção. Assim, a humanidade não teve seu mandato teológico inteiramente perdido e nossos primeiros pais puderam retomar o conhecimento de que o Senhor é fiel e entenderam, mesmo sem enxergar, que Ele recompensa os que o buscam. Posteriormente, essa herança teológica foi honrada por seu filho Abel e mais tarde teve continuidade na linhagem de Sete, começando com os patriarcas e profetas, incluindo juízes e reis. Essa linhagem foi recebendo conhecimento de Deus por iniciativa do próprio Deus. Noé, Moisés, Samuel, Isaías e Pedro são exemplos memoráveis do Senhor escolhendo homens santos para revelar a sua verdade. O Criador ainda deseja que os homens o conheçam verdadeiramente. Essa iniciativa divina em se fazer conhecido dos homens é um ato de pura misericórdia do Senhor, pois significa que podemos conhecer a Deus pelo fato de Ele ter nos conhecido primeiro, isto é, ter nos amado. Ele não precisa do nosso reconhecimento. Pelo contrário, conhecê-lo é ter vida. Conforme Deus agiu na história humana, revelando a si mesmo, as gerações dos santos foram preservando e acumulando esse conhecimento. Isso não significa, porém, que seja adquirido e assimilado por um decreto de sua soberania, nem por um milagre. Pelo contrário, cada crente é convocado a procurar conhecê-lo com toda a sua vontade e inteligência. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Buscar o conhecimento de Deus tem como resultado de uma vida mais correta e justa. Atrai a admiração e a estima das pessoas de bem. Proporciona a vida longa e, mais importante, tem como recompensa a vida eterna. É importante mantermos em mente esses incentivos, dados pela própria Escritura Sagrada. Afinal, como vimos, a presença do pecado em nós nos torna desinteressados e até avessos às coisas do reino de Deus. Mas se a teologia é o conhecimento acerca de Deus dado pelo próprio Deus, então temos todos os motivos para desejar seu estudo. Aí tem um comentário aqui, depois eu cito para os irmãos o livro, que a armadura de Deus é a força e o poder de Deus em seus filhos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 a 11. Para entendermos o que é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo-se da armadura de Deus, precisamos voltar à criação do mundo e do homem e tentar compreender a magnitude da grandeza do poder e da força do Deus Todo-Poderoso através dos mistérios revelados por Ele a Moisés, no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia diz que no primeiro capítulo de Gênesis, que Deus apenas precisou usar a palavra para criar, mas que tentemos e esforcemos, não temos condições de compreender este grandioso e magnífico poder divino. Fizeste o valor do homem, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste
e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. O homem foi criado pouco menor que os anjos, apenas com um sopro. Alguns estudiosos e mestres dizem que a palavra anjo deveria ser traduzida Deus. Isso significa que ele, o homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se de que Deus é espírito e ele vê o homem espiritual e não somente o homem carnal. Muitos acham que podem esconder seus pecados de Deus no consciente e no subconsciente. Ou seja, ninguém pode esconder sua nudez espiritual de Deus. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Aqui no sentido do mundo rejeitando a Deus, rejeitando ao seu Criador. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Isaías 29, versículo 15 e 16. Palavra forte, irmãos. Os pecados escondidos são muito perigosos, porque dão vantagem a Satanás sobre aqueles. A revelação de Deus. A revelação pessoal de Deus, em toda a verdade, é chamada geral por duas razões. Primeira, esta revelação é geral porque é o conhecimento dado a todas as pessoas. A revelação divina geral está disponível a todas as pessoas do mundo. Deus não somente se revela a indivíduos específicos, sua autorrevelação é manifestada a todo ser humano. O mundo inteiro é a audiência de Deus. A Bíblia diz, por exemplo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. Qualquer pessoa que tenha visão física pode andar pelo teatro da natureza e ver a glória de Deus por meio das estrelas, da luz e do sol. É um grande teatro. Os que são cegos fisicamente não estão excluídos, porque a Bíblia também fala sobre o conhecimento de Deus plantado na alma dos homens. Ele dá ao homem uma consciência por meio da qual se revela interiormente às pessoas. Deus concedeu a todos os seres humanos um senso de certo e errado. Por isso, até os que nascem cegos têm um conhecimento interior de Deus. Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Portanto, em resumo, o termo geral significa que toda pessoa está na audiência. Todo ser humano está exposto à revelação de Deus. Milhões de pessoas nunca viram uma Bíblia ou ouviram uma pregação da Escritura, mas têm vivido no teatro da natureza, onde Deus manifesta-se a si mesmo. A segunda razão para o termo geral ser aplicado a este tipo de revelação é que o seu conteúdo é de um tipo geral, ou seja, não nos dá os detalhes sobre a obra de Deus na história de redenção, como a expiação ou a ressurreição de Cristo. Uma pessoa não pode estudar um pôr do sol e ver os céus declarando o plano da salvação de Deus. Para ter esse conhecimento, ele precisa ir à Bíblia. A Escritura tem a informação específica que ninguém pode obter de um estudo da natureza. Devemos entender a diferença entre a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é dada a todos e nos proporciona um conhecimento geral de Deus. É diferente da revelação da Escritura. A Bíblia é a revelação especial, e somente aqueles que têm acesso à Bíblia
ou ao seu conteúdo recebem essa revelação. A revelação especial dá muito mais informação detalhada sobre a obra e os planos de Deus. A revelação natural. Às vezes, a revelação natural é chamada revelação natural, uma expressão que pode causar confusão. No linguajar teológico, a expressão revelação natural é sinônimo de revelação geral, porque a revelação geral vem até nós por meio da natureza. Na revelação geral, Deus não nos dá simplesmente um planeta Terra e depois espera que usemos somente o poder de nossa razão para descobrirmos quem Ele é com base apenas no que Ele colocou aqui. Podemos estudar cuidadosamente um quadro e descobrir quem é o artista, por meio do estilo de pinceladas e dos pigmentos de tinta, mas não é assim que funciona a revelação geral. A criação é um meio pelo qual Deus revela-se a si mesmo ativamente. A natureza não é independente de Deus. Pelo contrário, Deus transmite conhecimento de si mesmo por meio do mundo. Ele comunica a si mesmo por meio da glória e da majestade dos céus, do mundo e de tudo o que ele fez. A revelação de Deus que vem por meio da natureza é o que chamamos de revelação natural. A expressão revelação natural, em termos simples, refere-se à obra ou às suas ações, pelas quais Deus revela-se a si mesmo por meio da natureza. A outra categoria de estudo chamada teologia natural. A revelação natural e a teologia natural não são a mesma coisa. A revelação natural é algo que Deus fez. Até aqui, irmãos. Só compartilhar com os irmãos aqui, toda essa leitura é de um livro de um autor calvinista chamado, deixa eu abrir o livro aqui, o livro se chama Somos Todos Teólogos, e o autor está abreviado aqui R.C. Sproul. É um autor calvinista que ele trata aqui sobre a questão de como nós, humanos, nos comportamos em relação à teologia e como nós, cristãos, nos devemos estudar a teologia. Algum comentário, irmãos? Oi?
Obrigado, Sônia. Voltando na pesquisa, né, que comentei aqui, onde 25% dos brasileiros se julgam sem religião, desses 25%, apenas 4% se julgam ateus. Então, os demais, eles acreditam no Criador. Talvez não da forma que eles entendem que existe um Criador para tudo que existe, para o céu, para a terra, para a natureza. Muitos desses que se dizem ser religião também não estão numa determinada denominação, mas o que chama atenção lá, nesse comentário sobre essa estatística, é que essas pessoas, elas já pertenceram em algum momento, muitas delas, grande percentual delas, a alguma denominação, ou cresceram em alguma denominação, mas isso não fez sentido para elas. Então, hoje, eu me declaro, eu acho que sou responsável por aquelas pessoas que convivem comigo, que são da minha casa, da minha família, e que não estão aqui hoje, porque não fui capaz o suficiente, né, ou no momento certo Deus vai fazer isso com certeza, de mostrar para elas que aqui é diferente. Então são pessoas que se declararam que em algum momento estiveram em alguma igreja, frequentaram uma denominação X ou Y, mas não fez sentido para elas, e as coisas que as pessoas faziam lá não fazia sentido para elas. Aí os principais questões lá que é levantada, eles punem os pecadores, né, em igreja X, Y, eles querem cabrestear os membros da denominação X ou Y. Então, a gente entende que o amor, né, que nos aproxima de Deus, e às vezes, muitas vezes, na prática, não é o que a gente usa para trazer aqueles que estão longe de Deus para perto do Senhor. E então a gente entende que esse número de pessoas, infelizmente, está aumentando, né? Aumentou na última década, tinha aumentado 2 vezes até 2014, de 2014 para cá aumentou, e tende a aumentar porque as pessoas falam, a igreja não me faz bem, eu sou crente, mas não preciso ir na igreja, né? Que às vezes a gente ouve muito isso, não preciso estar matriculado numa igreja, ser membro de uma igreja, para eu pertencer a Deus. Esse tipo de discurso, esse tipo de coisa que está crescendo muito na nossa sociedade. Isso se... E também um outro tópico que foi um outro motivo que agravou esse número foi a pandemia, que depois da pandemia muitas pessoas se mudaram seus pensamentos, abandonaram suas igrejas e entenderam que não precisavam mais voltar. Então, são coisas que, para nós cristãos que estamos aqui hoje, eu acho que bem preocupantes e motivo de nossa oração constante. Fomos criados à imagem de Deus e para glorificá-lo. Portanto, conhecer a Deus é parte fundamental do propósito do Criador para a humanidade. A teologia está presente no dia a dia de cada ser humano, quer ele se dê conta disso ou não. Nossas decisões, prioridades e planos mais banais refletem, em alguma medida, o nosso entendimento acerca de Deus. O pecado em nosso coração torna essa questão ainda mais importante.
já que naturalmente tentaremos ignorar a revelação divina, substituindo-a por uma mentira sobre Deus e sobre nós mesmos. Entretanto, pela sua graça, Deus persiste em apresentar-se à humanidade como o verdadeiro Deus e em convocar os homens a conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Seu povo tem a alegria de não apenas conhecer, mas também fazê-lo conhecido entre aqueles que ainda não o servem. Muitos cristãos não se sentem muito animados com o estudo da teologia, por acharem que é assunto muito complexo. Se você é um desses, que tal aproveitar que os estudos deste trimestre, no caso falando da revista aqui, se propõem a tornar esse assunto mais acessível e fazer um compromisso de participar ativamente da sua escola dominical? Se você está interessado, mas é um iniciante, aí faz uma recomendação de um livro aqui, Pequeno Livro para Novos Teólogos, da editora Cristã. Acho que a grande reflexão nessa lição, irmãos, é que por mais que os nossos pais, lá no passado, rejeitaram a Deus e escolheram caminhar pelo seu próprio entendimento, conforme estudamos, Deus nunca desistiu de nós, Deus nunca nos abandonou. Então, assim como Deus continuou sustentando Adão e Eva, e eles passaram a serem seres mortais, né, conviver com a morte e com o pecado. Fora do paraíso, sem Deus, eles morreriam no mesmo dia. Então, Deus os expulsou do paraíso, porque eles rejeitaram a Deus. Então, como a gente viu ali na revista, Deus também os rejeitou, entre aspas, expulsando-os do paraíso, mas Deus nunca nos abandonou e nunca desistiu de nós. Por isso que os patriarcas, profetas, a palavra de Deus, né, temos hoje a Bíblia, e isso é um meio de que Deus continua se revelando a nós, mantendo viva a sua verdade para todos nós, no sentido de que Ele não precisa de nós, mas Ele nos orienta e nos dá condições de conhecer a Ele, porque nós precisamos dEle. Né? Tudo que Deus criou, tudo que Ele fez, existiria sem nós. E poderia, como a gente viu lá no paraíso, acabar por ali mesmo. Mas Deus resolveu dar uma chance para nós. Né? Passamos a conviver com o pecado, com a morte, com dores e sofrimento, preocupações, faz parte do nosso dia a dia, mas Deus nunca nos abandonou. Vivemos uma vida de inquietude, insegurança, depressão, por nos limitarmos muitas vezes às coisas deste mundo. Então, conforme o texto de Eclesiastes citado na lição, a nossa vida passou a se apequenar, digamos assim, porque todos os nossos pensamentos, nossos sonhos, muitas vezes, né, que creio que não é o nosso caso, se limita às coisas deste mundo. Então, as coisas que eu sou capaz de construir, as coisas que eu sou capaz de conquistar, de comprar, se limita ao poder que eu tenho, ao dinheiro que eu tenho, à saúde que eu tenho. E aí a nossa vida se torna vazia, porque deixamos de ser, muitas vezes tendemos a deixar de cumprir nosso propósito original, que é louvar e glorificar a Deus, e passamos a buscar a nossa própria honra e a nossa própria glória através das coisas que somos capazes, né, entre aspas, de fazer aqui no mundo,
e sempre vai acabar com decepção, porque, como somos pecadores, nunca vai estar no estágio em que, nunca chegaremos no estágio que imaginamos, né? Que de forma até enganosamente imaginamos. Porque um dia eu vou construir tudo, aí vou ver que estou chegando no fim da minha vida, vou morrer, vou avistar a morte, digamos assim, e falar, puxa vida, não adiantou nada, porque se passaram 60, 70, 80 anos, construí tudo e agora não vou poder desfrutar. Ou conquisto as coisas logo cedo na minha vida, depois vou chegar numa conclusão de que nada valeu, porque as principais coisas passaram despercebidas na minha vida e depois não tem como voltar atrás. Então, a lição de hoje nos faz refletir no sentido de voltarmos para a nossa finalidade, né, para a qual fomos criados, como diz aqui o texto que eu li. Deixa eu só voltar no texto aqui, irmãos. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro, você nada sabe. Que no sentido de, eu sei o que fazer com a minha vida, eu decido o que vai ser da minha vida, do meu futuro, do futuro dos meus filhos, e o oleiro nada sabe. O autor da obra, você não me fez, mais ou menos nesse sentido. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra nos sensibiliza. O estudo de hoje nos leva à reflexão, porque vivemos num mundo, Senhor, todos nós, começar por mim, vivemos num mundo em que 24 horas num dia já é insuficiente para a gente fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Uma semana parece que não é suficiente para fazer tudo o que eu preciso fazer. Os anos, os dias, os meses, os anos se passam, voam, e parece que sempre tem alguma coisa que não tive tempo suficiente, não tive oportunidade de fazer. Clamamos, ó Pai, que o Senhor nos capacite, nos oriente, para que reavaliemos, ó Pai, o propósito de nossa existência, de nossas vidas, que é servir ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, não nos momentos em que estamos exaustos, porque já fizemos as nossas atividades seculares, e muitas vezes abrimos a Tua palavra e nem começamos a ler, porque o cansaço nos vence, nos desanima, e aí, muitas vezes ainda, pecando de novo, a gente se justifica falando, eu estou cansado, amanhã eu faço isso, faço aquilo. Que nós possamos, ó Pai, ter sabedoria de organizarmos em nossas vidas, no sentido de priorizarmos aquilo que é do Senhor, aquilo que é mandamento do alto, aquilo que é verdade para a nossa vida, aquilo que é o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Que nós possamos, primeiramente, ó Pai, Te louvar, Te adorar, Te bendizer e crermos, ó Pai, que todas as coisas o Senhor nos acrescentará. Como o profeta Salomão, em Eclesiastes, angustiado, declara que tudo que se faz, tudo que se busca aqui na terra é em vão, porque findará-se com a morte. Que nós possamos entender isso, Pai, de que a nossa caminhada cristã exige de nós definirmos
prioridades, fazermos escolhas no sentido de que o Senhor seja o número 1 na nossa agenda, o Senhor servir ao Senhor seja a prioridade número 1 do nosso dia, da nossa semana, caminhar e andar conforme a Tua palavra e a Tua orientação seja o propósito número 1 na nossa caminhada cristã, na nossa rotina, na nossa jornada aqui na terra. Ó Pai amado, que as coisas do alto, que o reino celeste, que a vida eterna seja o nosso propósito, o nosso anseio maior todos os dias, que na nossa caminhada cristã, Pai, possamos vislumbrar e apaixonadamente, Pai, buscar ao Senhor em primeiro lugar e buscarmos, Pai, também aqueles que estão perdidos no mundo e que se dizem independentes de Deus, ou se declaram sem religião, que nós possamos, ó Pai, primeiramente, motivados por Ti e atingidos por Ti, possamos exalar ao mundo o maravilhoso perfume de Cristo, porque por nós mesmos somos incapazes, ó Pai, porque podemos estudar a palavra, podemos ter entendimento da Tua palavra, lermos 50, 100 vezes a Tua palavra e talvez até caminhar para uma etapa de arrogância, de entendimento, de superioridade, mas sem o Teu Santo Espírito, nada disso vai adiantar em nossas vidas, ó Pai. Então, o nosso clamor é para que o Senhor nos capacite primeiro, para que o Senhor nos transforme primeiro, e aí, então, nos habilite também a transformar o mundo em que vivemos, a transformar o mundo da porta da nossa casa para fora, que o milagre do Senhor aconteça primeiro em nossas vidas, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, para que aí, Pai, eu possa ser sal e luz de verdade e poder propagar o Teu Evangelho com evidências criadas pelo Teu Santo Espírito em minha vida. Nos capacita, Pai. É o nosso desejo, é a nossa oração, é o nosso clamor, que o pecado, Pai, jamais venha a ser o nosso referencial enquanto cristãos, mas pelo contrário, Pai, que a santidade seja a nossa busca constante, que nós nunca desistamos, ó Pai, dessa jornada em busca pela santidade. Em nome de Cristo, Pai, que nós clamamos e oramos ao Senhor neste dia. Por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Tenham um ótimo domingo. Amém.